Paz do Senhor, irmãos. Nesse momento vamos para a meditação da Palavra de Deus. Convido você a abrir juntamente comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Iremos ler o versículo 21 deste capítulo, que diz assim: Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da tenda, da minha tenda, e a prata por baixo. Nós temos aqui uma história muito interessante da palavra de Deus. Quando o povo de Israel saiu em busca da terra prometida, eles encontraram muitos obstáculos no meio do caminho. Entre esses obstáculos, outros povos, outras nações que tentavam impedir a sua caminhada. Então eles entravam em guerras contra esses povos para que eles pudessem continuar a sua caminhada. E em uma dessas batalhas, eles estavam lutando ou iriam lutar contra uma cidade que era chamada de Ai. Então Josué mandou que espias fossem, observassem aquela cidade, o seu exército, para ver se eles eram numerosos. Então eles chegaram à conclusão que eram poucos os seus soldados e que eles poderiam vencer aquela batalha facilmente. Eles precisavam tão somente mandar faixa de 3.000 soldados e com certeza venceriam aquela batalha com muita facilidade. E quando foram para a batalha, a história que a Bíblia narra é diferente, porque eles não conseguiram vencer. Pelo contrário, eles foram envergonhados e foram derrotados. Então eles voltaram para a cidade, alguns morreram, outros conseguiram voltar para Israel e contaram para Josué o que havia acontecido. Então Josué vai aos pés do Senhor em oração e clama a Deus e pergunta a Deus: por que nós perdemos esta batalha que parecia ser tão fácil, parecia que a gente ia ganhar, mas não conseguimos? Então Deus revela para Josué, que era o líder, que havia algo errado no meio do arraial. Havia algo errado no meio do povo, e esse algo errado chamava-se pecado. E Josué, como líder que tem a função de conduzir o povo até Deus, ele procura investigar o que estava errado no meio do povo, qual era esse pecado. E então ele vai tribo por tribo, família por família, até que ele chega em um homem chamado Acã. E então ele descobre que Acã havia cometido o pecado. E Acã, ele confessa o seu pecado. Aqui no versículo 21 do capítulo 7 que nós lemos, ele está confessando o seu pecado. Ele diz assim: eu vi uma capa babilônica, eu vi 200 siclos de prata e uma peça de ouro. Então quando vi, desejei, tomei para mim e escondi. Nós vamos ver aqui que são 4 passos que Acã ele deu em direção ao pecado, ou que o pecado deu em direção a ele. Primeiro passo, ele viu. Segundo, ele desejou. Terceiro, ele tomou. E quarto, ele escondeu. Quando Acã ele viu a capa babilônica, os ciclos de prata, a peça de ouro, no seu coração nasceu um desejo. Esse desejo, que também na Bíblia é chamado de cobiça. E segundo o que a Bíblia nos ensina, a cobiça ela tem duas funções: atrair e seduzir. Então quando Acã ele viu a capa, viu a prata, o ouro, ele foi atraído pelo seu olhar e foi seduzido no seu coração. Mas até então aquilo não era pecado, porque isso a Bíblia chama de tentação. E ser tentado não é o mesmo que cometer pecado, porque tentado até Jesus foi e o foi sem pecar. Mas quando ele diz eu vi e tomei, quando ele fala que tomou, que pegou, ali o ato foi consumado, o seu desejo foi realizado. Ele foi atraído, seduzido, pegou. E quando ele pegou, o pecado foi consumado. E Tiago, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que a cobiça, o desejo, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então, por causa disso, Israel não conseguiu vencer, porque o pecado ele gera a morte. Então entenda, Acã viu, foi seduzido e atraído, ele tomou, o pecado foi consumado, e a consequência do pecado ela é a morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual, que é a morte eterna. E o pior de tudo é que Acã, além de ter cometido o pecado, ele escondeu, ele ocultou o seu pecado e não o confessou. Porque a Bíblia nos ensina que se nós pecamos, nós devemos
confessar o nosso pecado, deixá-lo, e então nós alcançaremos misericórdia do Senhor. A Bíblia nos recomenda a não pecar contra Deus, mas também diz, se todavia você pecar, tens um advogado no céu. Ou seja, se você se arrepende do seu pecado, pede perdão para Deus, você alcança misericórdia. Mas o problema deste homem é que ele não se arrependeu do seu pecado, ele não confessou o seu pecado estava oculto. E se você for ler a história, você vai ver que foi terrível as consequências que vieram sobre a vida daquele homem por causa disso. O que eu quero dizer para você nesta oportunidade hoje, neste dia, que todos nós somos falhos, somos homens, somos seres humanos, todos nós cometemos erros, falhas, mas existe uma diferença entre pecar e viver na prática do pecado. Existe uma diferença entre o pecado atingir você e ele dominar você. E você que está me ouvindo, me assistindo hoje nesta oportunidade, talvez você esteja nessa situação, que o pecado não só atingiu você, mas ele está dominando você, ele está possuindo você. E talvez você esteja como Acã, cometendo pecado escondido, que ninguém sabe, que não foi confesso. Eu quero te dizer hoje que você precisa confessar, se arrepender no seu coração do seu pecado, independente daquilo que você tenha feito, que para mim não importa e que para Deus também não importa. Se você se arrepender no seu coração, Deus está disposto a te perdoar. Mas é necessário haver esse sentimento de arrependimento e que você confesse esse pecado para Deus e que confesse para alguém. Se você seguir essas regras, esse procedimento, Deus vai te alcançar com a sua misericórdia, Deus vai perdoar você. E o perdão de Deus não é igual ao perdão do homem, porque o homem perdoa e o perdão do homem é como se fosse uma opção de continuar andando com alguém que lhe magoou, que lhe feriu. Mas quando Deus perdoa, Deus, ele apaga tudo o que aconteceu. Deus, ele esquece e tudo isso que para trás foi cometido será como se nunca antes houvesse acontecido. Eu te digo hoje que Deus, ele quer te libertar. Se você se encontra nessa situação hoje, que você sabe que a tua vida não está bem com Deus, você sabe que você tem feito coisas que desagradam ao Senhor, porque pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é quebrar as regras de Deus. E se você o faz, se você está fazendo, você sabe, porque a tua consciência te acusa e você sabe que está errado. Mas hoje tem perdão para você, tem solução para a tua vida. Não diga que você não pode ser liberto. Talvez você esteja se sentindo em uma situação onde você diga, eu não consigo me libertar, eu não posso me libertar, eu não vou me libertar. E talvez o inimigo das nossas almas já colocou na tua mente que você não consegue se libertar, que é impossível você se libertar desse pecado. Mas hoje eu trago para você uma palavra que traz libertação para a tua vida. Em João capítulo 8, versículo 32 está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade, de fato, ela vai te libertar. João 8, capítulo 8, versículo 36 está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem pelo menos duas leis que ninguém nunca vai conseguir quebrar. É a lei da palavra e a lei do sangue de Jesus. E pela palavra você pode ser liberto. A palavra está escrito, na palavra está escrito que você vai ser liberto. E pelo sangue de Jesus, conhecendo o Filho, se Ele te libertar, se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Aquele sangue que foi derramado aproximadamente 2000 anos atrás, lá na cruz, ele ainda surge efeito. Ele ainda tem poder para os nossos dias. Ele pode alcançar você, alcançar a tua vida. Então, se hoje você está recebendo esta palavra, não é por acaso. Se você parou hoje diante desta televisão, não é por acaso. Deus está falando no teu coração. Se arrependa, confessa o seu pecado, entregue a sua vida para Deus. Se você ainda não é evangélico, ainda não serve ao Senhor de verdade, com toda a sua alma e com todo o seu coração, está na hora. Não deixe para amanhã, mas nesse momento coloque a sua mão no seu coração e entregue a sua vida para Deus, que Deus estará fazendo esse milagre na sua vida. E se você já o aceitou, mas no meio da caminhada muitas coisas aconteceram, que você foi se afastando, os pecados vieram acontecendo e chegando na tua vida, você está em uma situação que você está longe de Deus, é tempo de voltar para Deus. Deus quer te perdoar, quer te lavar com o sangue dele, remir a tua vida, purificar você, tirar você desse charco de lodo, tirar você deste vale de ossos secos que você está vivendo e te colocar em um lugar seguro no meio dos príncipes da casa do Senhor. Nesse momento eu te convido a fazer uma oração. Se você puder colocar a sua mão no seu coração. E nesse momento, independente das pessoas que estejam perto de você,
E se você puder, em pensamentos, conversar com Deus, confessar para Deus todas as suas falhas, todas as suas fraquezas, em um momento de reflexão, e pedir para Deus ajuda, e pedir para Deus que o sangue dele alcance você para que você possa vencer. Tenha certeza que Deus estará fazendo isso hoje na sua vida. Ore comigo em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Senhor Deus e Pai, nesta oportunidade, Deus, eu quero te orar por todas as pessoas que juntamente comigo estão orando neste momento, com a sua mão no seu coração, com a sua fé e com o seu pensamento voltado para Ti. Deus, quantas falhas nós cometemos, quantos erros, quantas vezes, Deus, que nós tentamos acertar o caminho e não conseguimos, e quando menos percebemos, os nossos pés estão caminhando por outros caminhos. Eu te apresento, Senhor, hoje essas pessoas que estão confessando, que estão sendo sinceras diante de Ti, confessando os seus pecados, as suas fraquezas, e que estão dizendo: Deus, eu não consigo, mas eu preciso da Tua ajuda, pela Tua palavra que liberta, pelo Teu nome que liberta, pelo Teu sangue que liberta. Eu quero te pedir, Deus, que onde houver alguém, Deus, que está preso nas drogas, onde houver alguém, Senhor, que está preso nos vícios, onde houver alguém, Deus, que um dia estava na Tua casa, Deus, mas não está mais, está preso nos seus pecados, que a Tua libertação, Senhor, que o sangue que foi derramado, Senhor, uma vez mais possa alcançar a vida dessa pessoa e que nesse momento ela se sinta livre de todos os seus pecados. O Senhor o chamou dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E o Senhor prometeu que iria aliviar, o Senhor prometeu que iria tirar o jugo, Senhor, que prende esta pessoa neste momento, Senhor, que caia por terra. Deus, que seja desfeito e destruído e que a Tua libertação, o Teu amor, o Teu Espírito entre no coração dessa pessoa agora, nesse momento, que ela sinta paz, alegria no seu coração, e que a partir de hoje, Deus, ela se levante desta situação, saia desse lugar e que ela vá e não peques mais, e que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Deus, e amém. O amor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe